Muito bem, boa tarde. Obrigado por este convite à Fundação Pilar. Muito obrigado. Agradeço esta oportunidade que me dão. O meu contributo neste ciclo, a partir de Saramago, o teatro, só poderá ser falar sobre as várias abordagens que fiz da sua obra. Conheci José Saramago nos anos 70. Recordo que ele assistiu aos primeiros espetáculos sobre obras de Chekhov que fiz. Não estou bem certo, mas talvez tenha sido no Teatro da Cornucópia, onde levámos as Três Irmãs, que antes tinha estreado no Grupo da Trafaria, em 1977. Ou então, seguramente, isso sim eu lembro-me, na improvisada Vivenda dos Elefantes, quase em frente ao restaurante Galeto, na Avenida da República, já desaparecido, já demolido, né, como quase toda a Avenida da República dessa época. Na altura, estamos a falar de 1980, era a residência do Grupo Teatro na Caixa. Estão aqui dois elementos que pertenceram a esse grupo de teatro. Lembro-me de como ele apreciou e de como manifestou o seu agrado pelo espetáculo Tio Vânia, e nos falou também da sua admiração por Chekhov. Sabia pelas conversas que tínhamos com o Luís Francisco Rebelo como ele nutria pelo teatro um especial fascínio, sem eu imaginar nessa altura o longo percurso pelo universo Saramago que se me haveria de estender à frente. Por essa altura, lá em casa, um livro se destacava na biblioteca, livro que me encantava, Manual de Pintura e Caligrafia. Por este soberbo manual, dei alguns dos primeiros passos sobre o modo de estar na arte, na arquitetura, no teatro, sobre a complexidade e a complementaridade das linguagens artísticas. O manual, um dos primeiros que me conduziu pelo mistério da compreensão do mundo. Já ali se podiam encontrar sinais de profunda inquietação, por exemplo, ao falar de Veneza, quando evoca o filme A Morte em Veneza, do Gino Visconti, de quantas cidades conheço, Veneza é a única que manifestamente morre, que o sabe, e fatalista, não se importa muito. Ou então, a maré gorgolejava no chão da Praça de São Marcos. Veneza flutuava como uma jangada imensa. Afunda, não afunda, sustida milagrosamente no último instante por uma qualquer ponte minúscula. Ou ainda, a descrição da visita à capela, e agora dizer isto em italiano, o senhor italiano pode-me ajudar, por favor. A capela degli Scrovegni. A capella degli Scrovegni. Aí está mal de Scrovegni. Scrovegni. Como sabem, do Giotto, sobre a possibilidade, José Saramago fala, de certa altura, sonha a possibilidade de ali dormir uma noite e ver surgir da escuridão, pouco a pouco, como fantasmas, os grupos processionais, os gestos, os rostos, aquela cor azul de iluminura, que é com certeza um segredo de Giotto, porque não existe noutro pintor, ou não existe enquanto olho a ele. Não se vai cuidar que haja em mim um apelo religioso que deste modo me denunciaria. Trata-se antes e muito terrialmente de querer saber como pode nascer o mundo. Bom, logo depois chegou o imprescindível levantar do chão, falávamos há pouco. O paralelismo do ato de levantar trouxe a este jovem cenógrafo
Luz sobre um gesto quase intuitivo, o de começar tudo a partir do chão do palco, do chão da cena. O chão é o primeiro elemento de articulação entre a ideia e o lugar. A cenografia não existe fora desse contexto efêmero que começa e acaba no lugar. Não concebo uma cenografia sem a caracterização do solo, do lugar onde se implanta. O grande Richard Peduzzi, quando fez a notável cenografia para o Hamlet com o Patrice Chéreau, dizia: quero fazer do meu cenário um outro ator, um ator como um chão que respira. Essa respiração traduz-se numa indispensável implantação, uma geografia de onde tudo se levanta, gesto que intuitivamente se opõe, e agora, nas palavras próprias de Saramago, a tudo o que tende a baixar. O movimento que reage a isto é o movimento de levantar. Levantar o peso que nos esmaga, o peso que nos domina. São inúmeros os espetáculos de teatro produzidos a partir das suas obras, como sabem. Só para referir, e antes de falar da minha própria experiência, alguns casos entre nós, como é este, que é um filme de um dos primeiros, A Noite, do Grupo de Teatro Campolide, em 1979, numa encenação de Joaquim Benito, ou A Segunda Vida de Francisco de Assis, que eu também tive a oportunidade de assistir, no Teatro Aberto, uma encenação de João Lourenço, 87. Depois, o Ensaio sobre a Cegueira, do Teatro do Bando, 2004. Ou O que Farei com Este Livro, encenado por Joaquim Benito no Teatro da Almada, em 2007. O Memorial do Convento, no Convento de Mafra, numa versão de Filomeno Oliveira e do Miguel Real, na Companhia Éter, em 2007 também. A Claraboia da Barraca, numa versão da Barraca, encenada por Maria do Céu Guerra, em 2015. E o Memorial do Convento, aqui numa versão para dança, a Dança em Diálogos, no Teatro Olga Cadaval, uma coreografia do Fernando Duarte e videografia do meu filho Pedro Castanheira, 2022. E ainda as montagens para onde realizei cenografias e sobre as quais falarei então um pouco. Algumas notas sobre o Memorial do Convento, em 1999, depois de novo o Memorial do Convento em 2003, numa outra versão, e Nomine Dei, no Centro da Luz de Teatro, em Sevilha, em 2007, a História do Cerco de Lisboa e Almada, em 2017, e o Caim, em Setúbal, em 2022, e também a Jangada de Pedra, mas mais para a frente falarei nisso. Bom, o Memorial do Convento, na primeira versão, aqui é uma fotografia do dia da estreia no Teatro da Trindade, uma encenação de Joaquim Benito, como disse, uma coprodução do Teatro de Almada, o Teatro da Trindade e o Teatro de Sintra, uma adaptação de Miguel Real e Filomeno Oliveira. Em 1999, havia então de fazer esta primeira cenografia para uma obra de Saramago, como disse, uma coprodução das companhias já referidas, e esta foi a oportunidade de trabalhar sobre um livro mágico que aterrou no meu entusiasmo pelo realismo mágico, onde já há alguns anos habitava o inevitável 100 anos de solidão do Garcia Marques. José Saramago sabia que as minhas cenografias rejeitavam a mera e redutora ilustração. Talvez por isso, nas várias conversas para esta produção, na companhia de Joaquim Benito, fez questão de sublinhar a triste tradição histórica das construções megalómanas, na realidade, exclusivas formas de afirmação de poder. E retive, quando insistiu nessa necessidade de pensarmos como delas apenas fica para a história o nome do imperador, do rei, do presidente ou do arquiteto. Os demais são imediatamente esquecidos, apagados. Ecoaram em mim as palavras também de Humberto Eco sobre o livro, quando disse que o Memorial do Convento
é uma das novelas do nosso tempo que mais me emocionou e que mais me engrandece como ser humano. Foi a olhar para o desenho do pavimento daquela rampa empedrada que existe atualmente frente ao convento de Mafra, que essas palavras ecoaram e se ampliaram, rompendo com a dificuldade visual do pavimento em certos teatros, como era o caso do Teatro da Trindade, propus a invenção de uma rampa, como podem ver pelas várias imagens da maquete de estudo do cenário. Um gesto porventura meta-teatral, mas que correspondia não só à gênese da metáfora e vontade primeira de reinventar o chão, como das próprias palavras de Saramago, quando a propósito do levantado do chão se poderia também dizer ou adaptar. É no chão que nascem as casas, até do chão se pode levantar um livro, do chão se pode ou deve erguer um cenário, um espetáculo. Surgiu assim a proposta para esta cenografia, uma longa rampa perspectivada sobre o infinito, papel do ciclorama nos teatros, rampa perspectivada para lado nenhum, construída ferro a ferro, tábua a tábua. No caso eram apenas 160 tábuas em madeira de casquinha colocadas pelos atores ao longo de toda a representação. Surgiu assim a interpretação, uma tarefa simbólica que evocava os anteriores recados de José Saramago sobre os 1.383 operários mortos, os 40.000 metros quadrados do maior edifício de Portugal, a galeria principal, um dos maiores corredores palacianos da Europa, com 232 metros entre as suas extremidades, um estaleiro de obra que chegou a ter 52.000 trabalhadores. Esta era a imagem final da subida ou do voo da passarola. Esta passarola está, felizmente, à guarda do Museu Nacional do Teatro e da Dança. Em 2003, vou então, agora numa versão do José Santos e Sinisterra, fazer uma nova versão do Memorial do Convento, agora no Brasil. Por iniciativa do Aderbal Freire Filho, com quem fiz a primeira cenografia no Brasil, Casa de Boneca do Ibsen, em 1999, e depois logo de seguida várias outras, como O que diz Molero, A Prova, A Calamidade, até a ópera O Baile de Máscaras de Verdi. É então que eu conheço o Cristiano Jataí, na altura uma jovem dramaturga, que me desafia para uma versão do Memorial do Convento, dando-me conta, entretanto, de alguma dificuldade, perplexidade na obtenção dos direitos. Já em Lisboa, dá-se a coincidência de encontrar José Saramago num restaurante que lhe era tão caro, o Varina da Madragoa, onde lhe dou notícia do projeto. Com enorme clareza, disse-me: estando tu no projeto e a fazer a cenografia, fico tranquilo. Transmitindo de imediato instruções da Sociedade Portuguesa de Autores para podermos avançar. Surge assim, então, uma versão do José Sanches Sinisterra sobre o Memorial para 6 atores e um músico, mergulhando toda a ação numa caverna. Ensaiámos, aqui temos alguns desenhos preparatórios, ensaiámos longos dias no Sesc Copacabana, um teatro projeto do Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, que tem uma forma circular e, respeitando a ideia da caverna, essa forma determinaria toda a estrutura da cenografia. Desenvolvi assim uma forma côncava feita de inúmeros planos que se conjugavam como uma concha ou um diafragma. No fundo da cena, um bloco composto por algumas dessas lâminas
elevava-se e rompia para a claridade o ciclorama do céu azul, qual metáfora sobre o voo da passarola. São imagens de estudos em maquete e aqui já o próprio cenário, onde se vê a cena final da abertura para a claridade. Aqui com a Letícia Sabatella fazia o papel da Belimunda. Esta articulação de múltiplos planos pictóricos permitia também a adaptação a diferentes espaços. Tornou possível uma digressão por várias cidades no Brasil, sendo que a estreia e a primeira temporada ocorreu no Sesc Pompeia, em São Paulo, ali num complexo, como se sabe, projeto de Alina Bobardi, em São Paulo. E são imagens ainda do espetáculo. Entretanto, uns anos mais tarde, em 2007, vou fazer o In Nomine Dei numa encenação de José Carlos Plaza, em Sevilha, Teatro Central de Sevilha. Uma produção do Centro Andaluz Teatro, um longo trabalho de produção para esta obra maior de José Saramago, que eu saiba, nunca estreada em Portugal, até hoje. Iniciei os trabalhos em Granada, onde decorreram as primeiras conversas com o José Carlos Plaza, e mais tarde foram decisivos os encontros em Tias, Lanzarote, em casa de José Saramago. Das conversas ficou gravada em mim uma profunda indignação pela tragédia da humanidade, numa permanente intolerância incapaz de conseguir uma coabitação pacífica. Lá estamos nós, em frente à casa. O diretor do CAD e o José Carlos Plaza. A cenografia foi imaginada como uma atmosfera de síntese e toda a ação decorria numa arqueologia decrépita. Um lugar, outrora cidade, outrora civilização, ruínas conjugadas com esqueletos humanos, a mostra de um qualquer lugar perdido do mundo, restos de construções, labirintos simbólicos à mercê do lado mais selvagem e cruel da humanidade. São imagens de maquete de estudo. Em vários momentos do espetáculo, a neve caía e cobria ruínas e também as muitas personagens errantes, sublinhando a total desolação. Nesta produção ecoaram sempre as muitas palavras de José Saramago sobre a descrença na humanidade. Nesta obra há uma permanência coral que nos remete para a tragédia clássica. Os blocos sugerindo ruínas feitas de aglomerações de pedras, corpos calcinados, túneis, colunas e escadas foram organizados tendo em conta as movimentações precisamente dos coros que a cada instante percorriam a obra. São pormenores do cenário e aqui já algumas imagens do espetáculo. Do fundo da cena, vamos mais à frente. Na parte do fundo da cena, os atores ascendiam por uma rampa, permitindo acentuar uma certa profundidade, e tal evidenciava as aparições das multidões antagónicas, bem como as dos falsos profetas. Em 2017, uma coprodução da Companhia de Teatro de Almada com a Companhia de Teatro de Braga, do Algarve e a Companhia de Teatro de Alués, numa versão do espanhol José Gabriel Antonenho, fizemos, no Teatro de Almada, a história do Cerco de Lisboa, em 2017.
Num texto analítico, este dramaturgo escrevia assim sobre o dispositivo: na história do centro de Lisboa, uma estante cheia de livros, construída formalmente como uma escadaria a toda a largura do palco, cobria metade da altura da boca de cena. Um grande plano branco envolvia a totalidade da cena, cobrindo o chão e a parede de fundo até desaparecer na teia. Estes elementos reconhecíveis, que, como no caso da estante, ganhavam outra função além de ocultar as personagens entre os livros, e que alimentavam a imaginação do personagem, o Raimundo Silva, o revisor de provas, ao escrever o seu primeiro romance, aquele imenso pano branco que se espalhava por toda a cena, evocando a personagem implícita de José Saramago. Uma obra intemporal, digo eu, de enorme atualidade. O teatro dentro do teatro, que suscita uma longa reflexão sobre a história enquanto suposta verdade. Neste mesmo plano surgia a necessidade de refletirmos sobre a autenticidade das notícias, de tudo o que nos chega pela Wikipédia ou pelo Google, dos próprios manuais das escolas, ou seja, sobre uma atitude crítica em relação ao que recebemos como informação. É neste mesmo sentido, surge a reinterpretação que o leitor, o estudioso, o historiador, o espectador de uma produção teatral faz do que percepciona. Estamos a falar da manipulação da realidade, ou, se preferirem, estamos perante uma realidade relativa, onde intervém a subjetividade pessoal, tanto por parte do emissor como do receptor. Afinal, o fluxo essencial em cada espetáculo. Por tudo isto, a cenografia surgia como uma folha em branco, onde tudo se inscreve, como tudo se apaga, onde tudo aparece, como desaparece. Na obra, o revisor, que pode ser também o tradutor, o diretor de cena, até o próprio espectador, tem a liberdade de modificar o texto original com base na sua criatividade, liberdade, intenção. E Saramago diz a Silva que deve escrever um romance que não seja um tratado histórico. Um romance não é um arquivo de dados, é uma aproximação à compreensão do mundo. No dispositivo cênico, os atores sentados nos degraus, não aparece aqui, mas nos degraus da estante, habitam a grande biblioteca, que funciona também como um longo banco de espera. Dali surgem os personagens numa viagem temporal, misturando passado e presente. Em 2022, vou então fazer uma versão extraída do Caim pelo Zé Maria Dias, da Companhia de Teatro Estúdio Fonte Nova, em Setúbal. E este é um estudo para o cenário. E no desafio que o diretor artístico do Teatro Estúdio Fonte Nova me fez, afirmava com toda a clareza: trata-se de um tema fraturante e revolucionário. Esta versão acentuava, em tom sarcástico, uma versão crítica de um episódio do Antigo Testamento, acentuando com ironia as imperfeições do ser humano, na sua descrição. A cenografia transportava-nos assim para um lugar imaginário, uma qualquer ficção quase científica, capaz de deslocar a atenção do espectador para possíveis visões de uma figura de Deus humanizada. Um espaço contemporâneo, mas até talvez um pouco pós-moderno, para uma reflexão e discussão sobre a política e a fé. Uma cenografia de fragmentos aparentemente dissonantes, que perseguia a ideia
em como o humor pode também ser a coisa mais séria do mundo. Não ia acabar sem falar também de uma outra experiência que, não sendo um espetáculo de teatro, foi uma experiência entre várias, mas esta especialmente interessante, em ambiente pedagógico, quando em 2008, e a Pilar esteve lá, deve-se recordar, entre 2007 e 2009, no âmbito da Faculdade de Arquitetura, enquanto professor da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, por minha iniciativa e de Mahtab Mazlouman, uma colega da Faculdade de Arquitetura de Paris La Villette, fundámos um projeto europeu de arquitetura e cenografia, designado por Intensive Project, que era um programa Erasmus também, e que teve 3 estações, respectivamente em Praga, Lisboa e Paris, e que reuniu estudantes e professores das faculdades de faculdades da Suécia, da República Checa, Itália, França, Escócia e Portugal. Em Lisboa, os trabalhos foram desenvolvidos por minha iniciativa a partir da obra Jangada de Pedra. Inevitavelmente surgiram paralelismos entre a inesperada península, ilha que se desloca no Atlântico, como sabemos, e o teatro-ilha, ou a ilha do teatro, metáfora decalcada e adequada para múltiplas visões de viagens sobre a existência humana. A apresentação e a exposição final dos trabalhos contou com a generosa presença de José Saramago no auditório da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. E para terminar, diria que Saramago traz à tona, sob a forma de metáforas permanentes, sobressaltos sobre a cegueira humana. Logo nos títulos das suas obras surgem evidências desse mal-estar, que são ao mesmo tempo temas coincidentes com a convenção teatral, materiais tão estimulantes para aquilo que é a essência do laboratório do cenógrafo. Como vejamos, por exemplo, a jangada, a viagem, a cegueira, a caverna, homem duplicado, lucidez, claraboia, ensaio, manual. A minha forma de estar na cenografia conduz-me a uma constante exaltação à necessidade de inventar fragmentos para outros mundos. Na mente do ator e do espectador nasce assim o espaço de ambiguidade, lugar de liberdade para a gênese de microgeografias humanas. É um privilégio poder trabalhar, ou ter tido a sorte de poder trabalhar sobre obras de José Saramago. A cada passo, conduz-nos à urgente tarefa de denunciar o estado do mundo. Mas é dele também este outro recado, muito conhecido. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Obrigado.